Aleluias. Eu quero que você que está com a sua Bíblia, abra no Salmo 139. Eu vou ler hoje na versão NAA. Amém? Glória a Deus. Antes de lermos, coloca a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. A tua igreja viva está neste lugar. Existe uma igreja, Pai, que ela tem clamado por mais da tua presença. E aqui estamos nós, Senhor. Uma igreja que tem pedido, Senhor, revelações. Uma igreja que tem pedido para que o Senhor transforme. Uma igreja que tem falado, Pai, de arrependimento. Uma igreja, Senhor, que tem se colocado à sua disposição. Te pedimos a Deus que todos os sentidos nossos sejam apurados nesse instante. Que, meu Pai, não fique nada que é de nós, dentro de nós, mas que nós nos esvaziamos, para que a tua glória encha esse lugar. Encha, Pai, encha, Senhor. Nós queremos sentir a tua glória, Pai, porque quando sentimos ela, Senhor, nada que é de nós permanece em nós, Pai. Então tem liberdade, ministra o teu querer e a tua vontade em nome de Jesus. E todos digam amém. Olha só, igreja, o Senhor, Ele ministrava essa palavra ao meu coração essa madrugada. E hoje de manhã eu comecei a colocar no papel. E eu ficava assim, né? Pregador é uma bênção. E a gente às vezes reluta contra algumas coisas que o Senhor quer ministrar. Mas quando Deus, Ele quer falar conosco, Ele fala o querer dEle, o agir dEle, a glória dEle, a unção dEle. Amém? Ele fala sobre o que Ele quer falar. E eu entendi assim que tem vezes que Deus, Ele leva a igreja num chacoalhão espiritual, num chacoalhão para ecoar verdades. Eu entendo que Deus, Ele é poderoso para nos exortar, porque Ele é o nosso Pai. Mas eu conheço aquele Deus que é mestre, que ensina a palavra com rema e com revelação. Eu conheço um Deus de cura, de transformação. Mas hoje, quando o Senhor, Ele falava com uma voz muito audível dentro de mim: olha, eu estou querendo essa noite que homens, mulheres, jovens ouçam o meu recado. E a Bíblia vai falando assim: aquele que tem ouvido, ouça. E se existe uma coisa que eu tenho temor, é quando se diz a respeito da palavra de Deus, porque ela não é minha, mas ela é de Deus. E o Espírito Santo, quando Ele quer falar com a sua igreja, Ele para tudo, para falar diretamente dentro do nosso coração. Então bata no seu peito e diga: o meu Pai vai falar ao meu coração. Eu creio que tem um Deus de poder neste lugar, que está ministrando palavras ao nosso coração, que está nos elevando de nível, que está nos movendo no sobrenatural, que está nos ensinando de verdade qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, igreja. E a gente é uma igreja, eu creio que você não é diferente de mim, em muito quesito, quando se diz assim: queremos ver a glória de Deus, não queremos? Sim ou não, igreja? Amém. Queremos ver milagres de Deus, não queremos? Sim, eu quero. Quem não quer aqui um milagre? Quem aqui não precisa de um milagre? Tem crente aqui, tem pessoas vivas que precisam de um milagre de Deus, que precisam de um toque de Deus. E olha só, igreja, o Senhor, Ele veio hoje para nos pegar no colo, para dizer: eu falo de diversas formas, mas a forma que eu quero tratar com vocês hoje é sobre milagres. A igreja, ela anseia ver milagres. A igreja, ela espera ver milagres. E aonde tem milagre, o ambiente muda, não é assim?
Às vezes você é aquela pessoa que tem se perguntado para Deus: Deus, quando que o milagre vai acontecer na minha casa? Deus, quando o milagre vai acontecer na minha vida? Deus, quando então vai chegar a minha hora, para que esse milagre que eu tanto tenho pedido, aconteça sobre mim? Então a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 139, a partir do versículo 13. Existe um Deus que te conhece, amém? E ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhado tem me formado. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te formaram encoberto, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no livro foram escritos todos os meus dias. Diga assim comigo: meu Deus escreveu todos os meus dias. Ei, nada está saindo do controle de Deus. Foge do meu e do seu, mas não foge de Deus. Todos os dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O que está falando daqui? Da vida. O que está falando daqui? Aqui está falando de um Deus que te conhece como ninguém, um Deus que sabe do que você precisa, sabe? Quando a gente pega esse salmo inteiro para ler ele, é uma adoração do Senhor, sabe, com a nossa vida, falando assim: olha, eu te conheço melhor do que qualquer outra pessoa. E às vezes a gente acha, né, que nos conhecemos, não é verdade? Quantas vezes você já olhou para alguém e falou assim: eu me conheço, eu não caio nessa mentira aí não, eu me conheço, eu sei muito bem até onde eu consigo ir. E quando a gente vai ver, a Bíblia fala sobre enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Mas eu quero te dizer que existe um Deus que te conhece. Ele sabe tudo a teu respeito. Às vezes nós ficamos preocupados, nós ficamos inquietos. O meu milagre não chega, a minha vez não chega, a minha hora não chega. Aquilo que eu quero que aconteça comigo não está ainda acontecendo. Mas por que, Senhor? E às vezes questionamos achando que as coisas diferentes só acontecem na vida dos outros, mas nunca na nossa. Mas eu quero que você declare esse tema dessa noite sobre a tua vida. Sabe por que muitas vezes nós temos pedido tanto para Deus: Deus, eu quero ver milagre. Deus, eu quero ver a tua mão agindo, curando. Senhor, eu quero ver como se ouvia na Bíblia. Quantos relatos que aonde Deus tocava havia cura. Mas eu quero te lembrar hoje que a sua vida é o maior milagre do Senhor, amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? É a tua vida, igreja, é o maior milagre. Às vezes nós ficamos assim: quando, Senhor? Quando vai vir? Quando vai acontecer? E o Senhor está despertando o seu povo para entender algo muito precioso. Tudo que você já precisa já está dentro de você. Tudo que você precisa, o Senhor já te deu.
Ele já colocou em você muitos atributos dele em nós. Ele já nos deu muitas garantias do seu amor, da sua fidelidade e daquilo que ele move em nós, igreja. E ainda a gente fica caçando, Deus, cadê o milagre? Cadê o milagre? Eu não sei se você já parou para se pensar, aonde era para você estar hoje, se não fosse aqui. Eu não sei se tem um louvor que fala assim, né? Lembra de onde você caiu e onde... Você sabe? Levantou. Quem sabe cantar? Eu não sei esse. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E o quê? Vou abençoar. Ah, meu irmão, eu entendo algo. Que o maior milagre que ele poderia ter feito foi criar eu e você. E muitas vezes nós olhamos para nós falamos, se achamos tão insuficiente. Nos diminuímos tanto. Não enxergamos o nosso valor. Deixamos de ecoar as verdades de Deus para viver umas mentiras, ou que o mundo diz, porque nós podemos escutar ou aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, ou que as pessoas estão dizendo a nosso respeito, ou nós podemos ouvir de verdade aquilo que Deus está dizendo, não ficar pegando coisas de dentro de nós. Às vezes a tua mente, ela está agitada dentro de você. Eu falava ainda um pouquinho no especial de mulheres, que a palavra de Deus vai dizer assim que, se você é uma pessoa que não sabe governar os seus sentimentos, se você é uma pessoa que não sabe ter controle na sua vida, a Bíblia compara uma pessoa que não sabe governar bem os seus sentimentos, as suas emoções, como uma cidade sem muro, uma pessoa fragilizada, uma pessoa que qualquer tempestade que vem leva, que qualquer problema vem e leva. Ah, meu irmão, eu quero te ensinar algo hoje, que pode vir tempestade que for, pode vir dificuldade que for, pode tristeza tentar abater o teu coração e o teu espírito, dizendo para você que você não é ninguém, que você não é capaz. Eu vim te dizer essa noite que você não é uma obra do acaso. Chega dessa conversa. Ai, sabe, muitas vezes eu creio que eu e você já dizemos essa frase: por que eu vim para o mundo? Eu vim para o mundo para sofrer? Eu vim para o mundo para ter essa vida? Deus não disse que no mundo seria fácil, mas Deus disse que nesse mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo, igreja. A vitória que nos garante que tudo vai ficar bem é que Ele venceu por nós. Então, quando eu olho para o milagre da existência, eu falo assim: meu Deus, como a gente deixa de dar valor para a nossa vida. A gente valoriza tantas coisas materiais, a gente valoriza tantos status aí fora, e nós ficamos tanto com os nossos olhos nas coisas terrenas e não nas coisas que são do alto, que nós se perdemos com o nosso senso de valorização. Então será que você pode virar para uma pessoa que está do seu lado e dizer: você é um milagre, você é um milagre? Ah, meu irmão, quantas impossibilidades aconteceram na sua vida. Ah, pastor, eu já tive livramento da morte. Ah, irmãos, eu lembro que um dia, eu sei que a igreja já sabe, mas para mim foi um milagre que aconteceu na minha vida. Eu
fui uma pessoa que fui negligente. Eu não ia nos médicos, eu achava que eu era muito forte, que estava tudo bem, que eu dava conta de tudo. Porque às vezes a gente acha que a gente é o super-homem, a super-mulher, né? E eu lembro que médico para mim, para que médico? Ó, o doutor, pega, doutor, fala depois. Aí o que acontece com a gente? A gente fica mal. Vai acarretando muitas coisas, muitos sentimentos. Se tem uma coisa que adoece, se chama alma carregada de palavras, de passado, de excesso desejando o futuro, ou de excesso desejando ainda o passado. E eu lembro que nessa vida corrida que eu estava levando, eu lembro que eu tomava dipirona assim, ó, todo dia. Dipirona eu intercalava, dipirona, Cefalive, tudo que era para dor de cabeça. Tudo quanto é remédio de dor de cabeça eu conheço. Só que eu não me dei conta que algo estava fora do lugar, sabe? Muitas vezes a gente vai tocando a nossa vida e a gente não para reparar quem somos. Às vezes você é uma pessoa que tem olhado para todos os lados e cuidado de todas as pessoas, mas não tem cuidado de você. A gente ama cuidar dos outros, e é isso aí, tem que amar mesmo, porque eu também amo. Só que eu aprendi uma grande lição com isso, e eu creio que é isso que o Senhor está querendo nos ensinar essa noite. Não tem como amar o teu próximo se você não ama a si mesmo. Então eu lembro que naquela correria eu não me dei conta que eu estava comprando um remédio atrás do outro, remédio do outro, tomando um remédio atrás do outro, e remédio. Até que um dia o pastor falou assim para mim: amor, você está tomando remédio demais. Eu falei: deve ser essa cabeça minha. Mas não ia no médico, irmãos. Aí eu lembro que até que um dia, por ser agitada com uma agenda de atendimentos grande, eu lembro que teve um dia, eu atendi o período da manhã muito mal na igreja. E aí depois do almoço, tirei toda a minha agenda, liguei para todo mundo cancelando, falei: não estou bem hoje, não consigo atender os irmãos. Cancelei todo o restante dos compromissos que eu tinha à tarde. Passei mal. Sabe quando eu nunca tinha olhado para mim e deitado na minha cama, a não ser para dormir à noite? Eu sou uma pessoa que eu não tiro cochilo depois do almoço. Então eu não tinha hábito de deitar. E eu lembro que aquele dia eu deitei na minha cama, e eu estava com tanta dor de cabeça que eu não aguentei o travesseiro. Eu tirei o travesseiro assim. Quando eu deitei na cama, subiu um caroço na minha barriga. E eu tinha acabado de perder uma tia minha, que ela também teve um tumor no útero, no ovário. E aquilo se espalhou para o corpo dela. E imediatamente naquela hora eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus. Eu falei: isso está se repetindo comigo? Então às vezes você só vai dar valor na tua vida quando você está perdendo coisas. Às vezes você só aprende a olhar para você quando as coisas começam a ficar ruins. Mas a gente sempre ouve, né? Que prevenção é melhor, né? É melhor prevenir. Só que a gente não vai dando conta e vai levando as coisas e vai empurrando as coisas. E eu fui empurrando, eu vi aquilo, fiquei atemorizada, fiquei com medo. Meu marido chegou à noite, ele viu que eu estava meio borocochô, ele falou: ih, tem alguma coisa aí acontecendo. E eu estava com medo de mostrar para ele, porque eu tentei naquele dia ligar em todos os postos, em todos os lugares, para ver se eu conseguia um médico imediato, mas eu não consegui. E eu lembro que aí depois, eu tinha um evento no sábado com mulheres, e eu ainda teimando, levando aquele negócio para frente. Quando foi no sábado, parou tudo mesmo de vez. Aí foi onde eu fiquei mal mesmo, não aguentava nem andar, aquela dor. E ainda, depois a gente fala que os outros reparam em nós, né? O povo falava: você está com uma barriga de grávida? Hoje eu estou porque eu engordei, mas naquela época eu estava porque estava tudo diferente, eu não tinha percebido, irmão. Para mim, estou comendo demais. Eu nunca fui uma mulher muito vaidosa com essa questão de se engorda, se não engorda. E aí eu falei: estou comendo demais. Mas não, eu estava com um cisto, depois que descobrimos tudo, um cisto no ovário. Quando cheguei lá, o médico rapidamente ligou para outra médica, falou assim: já liga para o teu marido, chama que você está com câncer. Eu recebi a notícia desse jeito.
Aí eu falei, meu pai do céu, o que é isso? Enfim, moral da história. Passei pela cirurgia, como todos sabem, glória a Deus. Depois que fez a biópsia, não deu malignidade, deu benignidade. E eu estou aqui. E eu creio que isso é um milagre. Esse é o meu. Mas por que eu fiz questão de contar de novo, mesmo você sabendo dessa história? Ou às vezes alguém está aqui pela primeira vez e não conhecia. Para que você lembre do seu. Qual é o maior milagre que Deus já operou na tua vida para cuidar de você? Quantas vezes Deus está nos livrando de pessoas ruins do nosso lado? Quantas vezes Deus está nos livrando de perseguições? Quantas vezes, sabe, Deus está te dando livramento na estrada, nos lugares? E você olha para você e se pergunta, quem sou eu nessa vida, Pai? O que está acontecendo de bom para mim? Eu não estou vendo nada de bom. Ah, meu irmão, eu quero que hoje você olhe para você e você lembre que antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia e dizia para mim e para você, eu tenho uma história na tua vida, os teus dias estão sendo escritos. E quem escreve a história, ele não erra na história, meu irmão. O Deus que tem escrito a minha história e a tua história, Ele não tem errado a direção. Às vezes você pode estar até meio perdido. Hoje você pode ter entrado por essas portas aqui com um sentimento, estou perdido, o que eu faço agora? Já fez uma faculdade, não deu certo. Fez um mestrado, não era aquilo que você se identificava. Pastora, mudei, fui para outra área, outro campo, mas ainda não estou me encontrando. Ah, pastora, o que Deus precisa fazer um milagre urgente? Não, Ele te trouxe aqui hoje para dizer, você precisa ver que o maior milagre nessa vida já foi estabelecido através da tua história. Deus tem cuidado de você. Será que você pode aplaudir a Ele e agradecer? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque tem cuidado de nós. Obrigado porque tem sustentado nós. Obrigada, Jesus. Eu não sei se você estava esperando uma outra palavra hoje, mas Deus falou ao meu coração, fale sem medo. A vida deles é um milagre nas minhas mãos. Se coloque em pé, igreja. Quantas vezes ecoou mentiras dentro de você? Você tentou contra a sua vida. Você tomou remédios para tirar a sua vida. Você fez tantas coisas para se ferir, para se mutilar, porque às vezes não acontecia o esperado por você. Mas eu quero dizer para você, o plano de Deus é muito melhor que o nosso. A forma que Ele nos vê é muito melhor que a nossa. Jesus precisou nascer de uma virgem, Maria, para que fosse cumprido toda a palavra de Deus. Ele veio em forma humana como nós, teve os mesmos sofrimentos que o nosso, mas Ele foi aquele que lutou por mim e por você. Ele foi aquele que entregou o seu único filho por mim e por você, para dizer para mim e para você, a sua vida é um presente do Senhor. Ah, meu irmão, então eu não sei como você entrou, com senso de desvalorização, com complexo de inferioridade, com crise nas suas emoções. Às
às vezes meio perdido na sua identidade, às vezes meio perdido no seu propósito. Mas eu quero dizer para você que aquele que escreve os teus dias, Ele te designa para um propósito verdadeiro, único e real. A sua vida tem valor. E antes de você imaginar que você nasceria nesta família que você nasceu, Ele já havia sonhado com isso. Eu lembro que preparando tudo isso, eu lembrei de alguns testemunhos que eu havia ouvido. E apareceu um de uma pessoa muito conhecida, do Júnior, aquele que faz, o pastor que faz o café com Deus Pai. Ele contou, não sei se você já conhece o testemunho da vida dele, mas ele contou assim que a mãe dele já havia perdido 4 abortos. E só quem perde um filho sabe a dor que é perder uma vida. E ele falou então que a mãe dele tinha falado assim: eu não quero mais. Mas ela também tinha feito um voto com Deus, que ela falou assim: se eu tiver um filho homem, o meu marido vai sair das bebidas. E disse que a mãe dele cansada, porque o pai era muito agressivo. Diz que ela adotou uma filha. E diz então que um dia numa conversa, ele falou que ainda bem que ele já era convertido. A mãe dele olhou para ele e falou assim: eu não queria que você nascesse. Você foi um acidente. E ele: glória a Deus, mãe, que eu conheço Deus, porque eu vou te dar uma resposta. Eu não sou um acidente, mas Deus já havia me formado e me escolhido no ventre da minha mãe. Então eu quero dizer para você, igreja, você precisa ser forte. Você precisa ser alguém que as verdades de Deus ecoa no seu interior, ao ponto de quando vir o dia mau, quando vir as mentiras do inimigo sobre a sua vida, quando os obstáculos surgirem sobre você, você vai falar assim: eu não sou isso, mas a minha vida é um milagre do Senhor, amém? Eu quero que você feche os teus olhos no seu lugar. Eu quero que você volte seus olhos para você essa noite. E lembra de quantos lugares o Senhor cuidou de você. Lembra de todos os lugares que a mão do Senhor te deu livramento, para que você hoje, amadurecendo e crescendo, fosse tocado no teu mais íntimo, porque Ele fala assim: o mais íntimo teu, eu conheço. Você foi feito pelas minhas mãos, você foi feito pela minha vontade. Declara esse louvor sobre a tua vida.